Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o martírio como um ato contínuo. Como o pastor João explicou, nós estamos tendo ministrações a respeito da teologia do martírio. Aprove a Deus, o Espírito Santo de Deus, direcionar o nosso pastor, estamos estudando sobre esse tema. Não é um tema, irmãos, que é numa ministração aqui todo explicado, serão várias ministrações, essa é a segunda. Então, contextualizando aqueles que perderam, aliás, se possível, aqueles que perderam, para que o tema seja todo visto, todo completo, se possível, quem perdeu a primeira ministração que foi no domingo passado, vá lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, assista a pregação para pegar toda a linha de raciocínio completinha, amém? Se porventura acontecer o irmão não poder vir, não poder assistir, não deixe de correr atrás, amém? Contextualizando, só para a gente recapitular a respeito do martírio para quem não esteve aqui, eu queria definir novamente, o pastor João definiu na semana passada o que é o martírio, eu vou fazer novamente a definição só para contextualizar quem porventura perdeu. O que seria, irmãos, o martírio? Martírio seria um grande sofrimento, ou até a morte, ou até o sofrimento, o grande sofrimento seguido de morte, que são infligidos a alguém por causa da sua fé em Jesus Cristo. E esse grande sofrimento e morte são voluntariamente aceitos por esse cristão. Amém? Então, vamos só exemplificar aqui para os irmãos entenderem. Se porventura, por exemplo, eu estiver andando, eu que sou cristão, e uma pessoa me vê lá na rua, pegou e foi me assaltar para pegar o meu celular, roubou e me matou, levou meu celular, eu fui mártir? Não, eu não morri por causa da minha fé em Jesus Cristo. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, seja cristão ou não. Mas suponhamos que uma pessoa me visse andando com a Bíblia debaixo do braço, e isso aqui incomodasse ela, e falasse: você é cristão? Sou. Nega a sua fé em Jesus. Eu falei assim: nunca, jamais. A pessoa tirasse uma arma e falasse assim: nega, senão eu te mato. Eu falei assim: eu morro, mas a minha fé no meu Senhor, eu nunca, jamais negaria. E ele me matasse, ou seja, eu preferi a morte do que negar o meu Senhor Jesus. Isso faria de mim um mártir. Eu aceitei a morte para não negar a minha fé em Jesus. Amém? Este é o martírio, é sobre isso que nós estamos falando aqui por esses dias. E o tema de hoje, irmãos, o martírio como um ato contínuo. No versículo que nós lemos, Paulo fala, ele vai falar da seguinte forma: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Todo dia. O que o apóstolo Paulo estava falando, irmãos? Ele não estava se referindo ou querendo dizer que segunda-feira vai acontecer, terça de novo, quarta e quinta e sexta e sábado, e é todo dia. Quando o apóstolo Paulo fala uma citação desse texto, de uma outra passagem bíblica, ele está dizendo o quê? Que essa perseguição de que seríamos entregues à morte, de que ela estaria sempre presente na igreja do Senhor Jesus. Sempre presente. De que ela não seria característica ou seria própria de um período da história da humanidade. Quando se fala em martírio, então se pensa em quê? Se pensa em um período da história da humanidade, e não é o que nós vemos aqui. De que o martírio é característico de um tempo, mas de que ele seria próprio da igreja do Senhor Jesus, estaria sempre presente. Por que, irmãos, nos matariam?
por que essa rejeição por nós, pela nossa fé? Jesus Cristo, irmãos, nunca omitiu isso dos seus discípulos e de nós. Nunca houve ou não há qualquer passagem bíblica dando uma falsa ilusão de que não aconteceria. Muito pelo contrário, Jesus é claro de que isso iria acontecer. Se puder colocar na tela, aí os irmãos, se puderem acompanhando aqui para a gente ser mais dinâmico. Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus disse assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Odiados de todos sereis por causa do meu nome. Não houve aqui, irmãos, escondendo algo. Jesus foi muito claro. Nós seríamos o quê? Odiados. E isso, irmãos, é muito claro, é muito nítido, é muito notório. Dá para se perceber isso com clareza. Pega nas mídias, nas emissoras, nas novelas, na televisão. Se tiver uma novela retratando algo sobre o cristão, é criticando, é debochando, é denigrindo, é destruindo a imagem, é com mentira, com calúnia, com um monte de coisa ruim a nosso respeito. Mas se vai falar de qualquer outra religião, é engrandecendo, é elogiando, é crescendo. Não é verdade? Não sei eu que percebo isso. Quando se trata de nós, é gente atacando. Somos odiados, a imprensa nos odeia, a mídia nos odeia, o mundo nos odeia. João relata também do que Jesus disse. João 15, 18 e 19, ele vai falar assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, irmãos, porque não somos do mundo. E glória a Deus por isso. Então, odiados nós somos. Então, irmãos, por essa rejeição que existe por Jesus, do mundo por Jesus, consequentemente virá por nós o martírio. Esse ataque à nossa fé, ele estaria sempre presente na igreja do Senhor Jesus. Sempre presente. O martírio também, irmãos, ele fala de testemunho. Uma última definição que eu queria dar aqui, Atos 1:8 vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, aqui fala testemunhas, a palavra no original é mártires, e sereis mártires. Então nós receberemos poder do Espírito Santo, então é pré-requisito, tá, irmãos? Quando se fala em martírio, tem que se falar em Espírito Santo, tem que se falar. É pré-requisito, recebemos o Espírito Santo, estamos prontos para o que há de vir. Sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível, amém? Amém, irmãos? Amém. E sereis mártires, é o que o texto fala. Então, irmãos, está intrínseco em ser cristão. Se é cristão, se fala em martírio e não dá para fugir disso. Eu perguntei, irmãos, como o pastor João disse, a gente está ministrando sobre isso na turma na escola bíblica também, não é? As ministrações, elas estão tanto nos cultos do domingo à noite, quanto na escola bíblica. Eu lembro que eu perguntei na escola bíblica assim, olha, quando se fala em martírio, perguntei para a turma dos jovens, quando se fala em martírio, o que vem à sua mente, o que você pensa? Martírio, você pensa em quê? E boa parte da turma falou, quando se fala em martírio, eu me lembro lá da época da igreja primitiva. Lá do tempo de Paulo, Pedro, João. Quando se fala em martírio, foi quase que unânime na turma, irmãos. Um ou dois é que falou que não, mas martírio, sim, eu me lembro lá do Coliseu, de Roma, dos leões, da plateia que assistia. É disso que eu lembro. Um ou outro que disse que não, que foi para um outro tempo, um período de tempo. Irmãos, de fato, o martírio aconteceu na igreja primitiva com os apóstolos de Jesus, sim.
Todos os apóstolos de Jesus, aquele que Jesus chamou para que estivesse com ele durante seus 3 anos e meio de ministério aqui na terra, que Jesus instruiu após a morte e ressurreição de Jesus, subida ao céu. A igreja do Senhor Jesus ali, quando no dia de Pentecostes, quando ela nasceu, o martírio nasceu junto com ela. E sempre aconteceu, irmãos, veja bem, os apóstolos de Jesus, os discípulos, eles anunciavam a palavra de Deus, eles pregavam o evangelho, com 2 expectativas, 2 coisas que eles imaginavam que poderia acontecer. A primeira, de que almas poderiam se converter ao Senhor Jesus e serem salvas. Quando eles anunciavam o evangelho, eles tinham essa expectativa de que vidas seriam salvas, porque se entregariam ao Senhor Jesus. Essa é a primeira expectativa que eles tinham. A segunda expectativa que eles tinham, de que a qualquer momento eles poderiam ser presos ou até mortos por causa dessa mensagem que eles estavam levando. E eles sabiam disso, irmãos. Todos os discípulos, quando levavam a mensagem, eles sabiam que a qualquer momento as autoridades podiam vir, tanto de Jerusalém quanto de Roma, poderiam vir contra ele, trazer prisão ou morte a eles. Para vocês terem ideia, o primeiro manifestação de Pedro como pastor, que foi assim, substancial, foi aquela cura do paralítico na porta da igreja. Os irmãos sabem do que eu estou falando? Quando tinha um paralítico lá pedindo esmola, Pedro e João chegam, e ele pede uma esmola, e Pedro fala assim, olha, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E o homem se levantou e foi curado. E isso causou uma repercussão, irmãos, isso foi falado. Então a primeira expectativa já funcionou. A segunda, a consequência disso, o que aconteceu? A consequência desse ato. Atos capítulo 4, versículo 7. Por causa dessa cura, o que aconteceu? E, pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fazes isso? E isso são os fariseus interrogando Pedro. Com que poder que você fez isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro sendo interrogado, em nome de quem que você fez isso? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vocês rejeitaram e nenhum outro há salvação. Havia o risco de morte ali, irmãos? Havia, e eles sabiam disso. Irmãos, quando nós, a igreja do Senhor Jesus, anunciamos o evangelho, essas 2 expectativas podem acontecer. Tanto almas se salvarem, quanto rejeição por parte de outros. E a intensidade dessa rejeição, se for grande, o martírio pode vir a acontecer no nosso meio. É uma possibilidade. No caso dos discípulos aqui, era quase que eminente de que iria acontecer. Ainda na igreja primitiva, irmãos, quando a igreja do Senhor Jesus nasceu no dia de Pentecostes, mais ou menos um ano depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós temos o primeiro caso de martírio. Como eu perguntei para a turma, quando se fala em martírio, do dia que vocês lembram, quase todos se voltou para o período lá da igreja primitiva. Sim, de fato aconteceu. Estevão, mais ou menos um ano depois da morte de Jesus, um jovem foi morto por causa do evangelho. Isso está registrado no livro de Atos também. Estevão anunciava o evangelho, anunciava a palavra. E a palavra dele causou um ódio tão grande, irmãos, mas tão grande aquelas pessoas, que eles pegaram Estevão e arrastaram para os muros para fora da cidade. E ali começaram a apedrejar Estevão. A Bíblia fala que Estevão, enquanto era apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E ele viu Jesus Cristo estava à direita do trono de Deus, e ele estava de pé.
Estevão, quando via aquilo, duas coisas ele fala. Uma, ele pede para que o pecado daquele povo não lhes fosse imputados. Estevão fala, olha, Jesus, não lhes impute esse pecado. Não lhes impute. E a segunda coisa que Estevão fala é, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão morre, irmãos, em defesa da sua fé. Ele entrega a sua vida defendendo aquilo que ele acreditava. Ele ainda consegue clamar pelo perdão daquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Mais ou menos 10 anos depois da morte de Jesus, o primeiro apóstolo de Jesus, que seguia Jesus, morre. Essa também é registrada na Bíblia, Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. A Bíblia, irmãos, fala de praticamente 3 João, 3 Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, que era o irmão de João, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Esse Tiago, que era o mais relevante, o mais importante. E o outro filho de Alfeu. Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Mais ou menos 10 anos depois da morte de Jesus, irmãos, o primeiro apóstolo morre, provavelmente decapitado. E era um discípulo de peso, irmãos, era Tiago, irmão de João. O martírio presente na igreja primitiva, o martírio acontecendo na igreja do Senhor Jesus. Todos defendendo a sua fé, todos não negando a sua fé em Jesus e aceitando voluntariamente aquilo que estava por vir. Irmãos, e praticamente todos os apóstolos, praticamente todos, foram mortos, foram martirizados por causa do nome de Jesus. Eu vou citar aqui alguns casos, irmãos. Na Bíblia não há registro do que aconteceu com os demais discípulos. Pedro, Jesus já havia anunciado que ele seria martirizado. Jesus anunciou para Pedro, e o próprio apóstolo Paulo anunciou que ele sabia que seria morto, martirizado. Mas não há o registro bíblico. Então, o que eu vou narrar aqui, irmãos, é um registro histórico, amém? Não contém aqui no texto bíblico, seria um registro histórico do que aconteceu. Pedro, segundo diz a história, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Segundo historiadores cristãos, Pedro foram para prender ele, e os irmãos da igreja insistiram para que ele pudesse fugir. Foge porque estão vindo para te fugir, para te prender. E Pedro, a princípio, ele pensa nessa possibilidade, ele cogita de fugir, mas conta a história que ele recebeu uma visão de Jesus, falando com ele, não é para fugir, Pedro, não é para fugir. E Pedro fica, e ele se entrega voluntariamente, ele é preso. E quando Pedro vê que ele seria morto, crucificado, ele falou assim, eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O martírio aconteceu na igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi decapitado, ao que a história conta, é o mais provável que tenha sido. O apóstolo Paulo passou por 2 prisões, isso já é um martírio. Na primeira ele tinha certeza que ele seria solto. Na segunda ele tinha certeza que ele seria morto. E mesmo na certeza de que ele seria morto nessa segunda prisão, ele se entregou voluntariamente. Ele aceitou o que estava por vir, mesmo sabendo o que estava por vir. E aí Paulo, ele morre decapitado. André conta a história que ele foi chicoteado severamente por 7 soldados romanos, e foi chicoteado. Depois de uma sentença de chicotes que ele levou, ele foi morto, crucificado numa cruz em forma de X. A cruz que Jesus foi morto, e a cruz em forma de X que André foi morto, crucificado. Inclusive a Igreja Católica chama essa cruz de Santo André, a cruz de forma de X. André morto, crucificado. Tiago, filho de Alfeu, mais ou menos 30 anos depois de Jesus, foi lançado do pináculo do templo. O mesmo pináculo que que Satanás tentou Jesus para que pulasse. E a história conta que ele caiu, só que ele não morreu quando ele despencou daquela altura. E as pessoas que o lançaram desceram e espancaram até a morte. Por fim, irmãos, Tiago, irmão de Jesus, a tradição afirma que ele morreu apedrejado.
Irmãos, e Tiago, irmão de Jesus, ele é um caso ainda à parte, porque a história conta que ele era muito, mas muito amado, não somente pela igreja, mas pelos não cristãos, pela comunidade, pelo povo em si. Tiago, ele tinha um ministério muito forte nas boas obras, muito forte. Basta a gente ler a carta de Tiago, irmãos, que a gente vê, né, o tanto que ele é forte nessa parte de boas obras. Só um parênteses rapidinho, irmãos. A carta de Tiago, a gente entende que foi escrito pelo Tiago, irmão de Jesus. Embora há quem defenda que quem escreveu foi o Tiago, o irmão de João, mas é pouco provável, porque ele morreu 10 anos depois de Jesus. E essa carta é a todas as igrejas, e Paulo mal tinha iniciado o trabalho missionário dele. Então, o mais provável é que tenha sido o irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, escreve essa carta, e você vê que ele é muito forte na questão das boas obras, muito forte. Então, por isso, ele era muito querido pela igreja e por toda a comunidade. E a morte dele causou uma insatisfação popular enorme. Ou seja, nem o cristão sendo amado pelo mundo, ele está isento ainda de sofrer o martírio. Nem ele sendo amado, porque se é odiado, está quase certo que vai acontecer. Mas mesmo sendo amado pelo mundo, o martírio ainda é uma possibilidade de que aconteça. Irmãos, segundo diz a história, praticamente o único discípulo que não morreu martirizado foi João. O único discípulo. E não foi por falta de tentativa. Segundo a história, lançaram João num caldeirão de óleo fervendo. O que, na minha opinião, teria sido a pior morte de todas, você ser jogado num caldeirão de óleo fervendo. Deus deu o livramento para João, segundo diz a história, e ele saiu intacto, sem ter acontecido nada, como se ele tivesse sido jogado num caldeirão de água morna. Pronto. Não aconteceu nada com ele. Diante disso, as pessoas que tentaram matá-lo falaram assim, não, eu não vou nem tentar mais. Levaram ele como prisioneiro na ilha de Patmos, o que é um martírio. Lá ele ficou prisioneiro até a pessoa que o condenou morresse. Aí ele foi solto, onde ele escreveu as 3 cartas e o Evangelho. Na ilha de Patmos ele escreveu o Apocalipse. Então, irmãos, o martírio realmente ele fez parte da igreja do Senhor Jesus, na igreja primitiva. Então, quando eu perguntei, quando se fala em martírio, do que se lembra? Da igreja primitiva, não estava errado. Mas, irmãos, o nosso pensamento não pode ser só esse. Como se o martírio tivesse acontecido naquela época e tivesse acabado, porque não foi assim, irmãos. O martírio não acabou, ele continua acontecendo. Não é algo exclusivo de um tempo e daquele tempo. Lá na escola bíblica, quando eu estava dando essa aula, eu não preparei, eu lembrei de uma música antiga que se cantava. Aí, como eu lembrei na hora da escola bíblica, como foi na hora, eu não lembrava direito da música. Eu tentei lembrar na hora, mas eu não consegui muito não. Porque foi de surpresa. Mas aí, quando eu refiz a mensagem, eu falei assim, não, deixa eu ler a letra da música. Uma música antiga que a gente cantava, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. A gente achava assim que, só hoje, né, que tem música que é só misericórdia de Deus, antigamente também tinha. Quem tem aqui mais de 40 anos de idade? Levanta a mão. E pelo menos uns 20 de crente. Acho que todo mundo vai lembrar dessa música. Aqui, ó. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Irmãos, sim, assim, não precisava ir para 2000 anos atrás, irmãos. Não precisava. Na verdade, se olhar para hoje, em termos de números, a coisa vai estar mais feia do que estava antigamente, tá, irmãos? Feia, não sei se foi a expressão ideal que eu usei. Mas, irmãos, entenderam? Hoje, irmãos, o martírio acontece em uma proporção muito maior do que o que acontecia lá atrás. Jason, mas não é possível, você acabou de narrar aqui o cara sendo jogado no óleo, num tanque, você acabou de narrar aqui que crucificado numa cruz de X, o outro foi de cabeça para baixo, está acontecendo e pior.
Irmãos, só modernizou, mas continua acontecendo. Antigamente era a arena com os leões, hoje é o paredão com o fuzilamento, mas continua acontecendo. Modernizou apenas, não precisa ir lá para trás. Antes era a plateia assistindo na arena os cristãos sendo mortos. Hoje as pessoas, quando matam, filmam e postam na internet para que todo mundo assista. A plateia assista, mas continua acontecendo. Não deixou, não foi, eu queria ver lá atrás, é um exemplo para mim, bobagem. Hoje a gente tem exemplo de sobra para isso. Entendem, irmãos, quando fala que o martírio é um ato contínuo, é porque ele nunca deixou de acontecer, e nem foi algo exclusivo do tempo dos apóstolos. Sempre aconteceu e acontece ainda hoje. Eu baixei aqui, irmãos, eu entrei num site, o site chama... O vídeo realmente não tem som, né? Não vai passar não, né? Tá bom. Tem um site, irmãos, o endereço dele é www.portasabertas.org.br. Esse site, irmãos, ele é exclusivo para a igreja perseguida. Exclusivo, ele vai falar sobre a igreja perseguida. E eles são muito bons. Se a gente entrar no site... Uma setinha aqui, irmão, se você entrar no site e quiser saber, busca quem somos e qual o nosso objetivo, para você conhecer qual é o site, qual que é o propósito deles. Busca fazer isso. Aí eu entrei lá no Portas Abertas e digitei lá, quem somos? Qual é a missão? E estava escrito dessa forma lá, irmãos, vou ler como estava escrito no site. Missão: fortalecer e preparar cristãos vivendo sob perseguição e mobilizar a igreja brasileira para se identificar e se engajar com a igreja perseguida. Visão: ver o corpo de Cristo no Brasil ativamente engajado com os cristãos perseguidos. Propósito: fortalecer a parte do corpo de Cristo que enfrenta perseguição por causa da fé em Jesus, para que, permanecendo firme, seja o sal da terra e a luz de Cristo, onde estiver, conforme orienta Mateus 5, 13 a 16. O site é muito bom, irmãos. Eles trabalham, pelo que vi, com muita seriedade, eles são muito profissionais no que fazem. E lá nós temos números a respeito do que acontece do martírio ao redor do mundo. E a gente vê, então, que realmente o martírio nunca deixou de acontecer, e se eu olhasse assim de fora, está mais para os cristãos daquela época da igreja primitiva ficarem impressionados com o que está acontecendo aqui, do que a gente ficar impressionado do que aconteceu lá. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 360 milhões de cristãos que sofrem perseguição no mundo. Mais de 360 milhões. Irmãos, essa perseguição, eles classificam como severa e extrema. Eles analisam como está sendo a perseguição, o que está acontecendo nesse tipo de perseguição. Essa perseguição é o quê? Deixa de ser bobo, só. Você é crente? É perseguição. Não, isso não é perseguição. Isso é quase que diversão para a gente, irmãos. Quase que diversão. Eles não estão nem longe de considerar isso. Perseguição é uma pessoa vir te afligir com dor e sofrimento. Aí eles começam a computar. Então eles vão classificar como perseguição severa, que é o quê? Anunciar o evangelho pode nos trazer grande sofrimento. Ou a perseguição extrema, que anunciar o evangelho te trará morte. 360 milhões de cristãos ao longo do mundo sofrem esse tipo de perseguição, severa ou extrema. 1 a cada 7 cristãos enfrenta perseguição, severa ou extrema. Então, conta 7 no mundo. 1 está sofrendo esse tipo. Se falar de Jesus Cristo, é morto ou preso, ou tem a sua família morta. Hoje, no mundo, irmãos, em 39, dá para pôr... Boa. Aqui, irmãos, é como eles fizeram a classificação. Deixa eu afastar um pouquinho, para não atrapalhar os irmãos. Aqui é como eles fizeram a classificação, essa lista é deles, esse mapa é deles. Eles têm outros conteúdos, outros materiais que são muito bons.
cada pontinho vermelho escuro é uma perseguição extrema. E esses pontinhos laranjados são países em que a perseguição é severa, extrema. Falou de Jesus, morre você e sua família. Severa, falou de Jesus, vai ter que arcar com a consequência. Pode ser preso, pode ser marginalizado, pode ser expulso de onde for. Esse tipo de perseguição. Olha o nível, irmãos, que estamos. Deixa o mapa, tá? Pode deixar, nós vamos precisar dele ainda. Desses, irmãos, 39 países, ali são 39 que sofrem perseguição severa, e 11 são perseguição extrema. Agora, irmãos, a gente olha para esse mapa, e pode falar assim, né? Eu imagino que todo mundo deva ter pego o olhinho dele e foi correndo lá para o Brasil. Não foi só eu que fez isso, ou todo mundo fez isso também? Deixa eu ver como é que eu estou. E alguém se sentiu numa zona de conforto maravilhosa? Foi enganosa, tá, irmãos? A zona de conforto. Preste atenção. O lado de cá começou a ficar colorido e não estava antes. Se você entrar nesse site e buscar um mapa dos anos anteriores, você vai ver que não haviam aquelas coresinhas ali. Está começando a colorir. E se você observar a evolução de como esse colorido lá aconteceu, irmãos, foi tudo muito rápido. Irmãos, foi tudo muito rápido. Irmãos, mas foi muito rápido. A Europa, anos atrás, era considerada o berço missionário da Igreja do Senhor Jesus. Quando você tomou um susto, era um berço do islamismo. Irmãos, não deu tempo nem de respirar. O Papa João Paulo II chamou aquilo de a grande apostasia. Ele ficou assim, ele surtou quando viu isso acontecendo, falou assim, o que aconteceu com a Europa? Do berço missionário da igreja para o berço do islamismo. Irmãos, isso foi numa velocidade incrível que aconteceu, absurda. Quando acontece, irmão, é tudo muito rápido. Nesse site também vai mostrar o porquê, qual é a causa da perseguição. Se somos perseguidos, qual é a causa? E me chamou a atenção. Aí, o que eu fiz? Eu entrei no mapa deles e contei a quantidade de cada um e numerei aqui. Primeiro motivo de maior número de casos é por causa de opressão islâmica. É quando o islamismo extremo, aquele mais radical, toma conta do país, inclusive do governo. Essa é a maior causa de perseguição nos países. A segunda maior causa é a que me chamou a atenção. Se entrarmos no site, nós vamos ver a segunda maior causa como paranoia ditatorial. O que é a paranoia ditatorial? Eu vou explicar para os irmãos. É quando um governo assume o poder, preste atenção, irmãos, é quando um governo assume o poder e não quer largar de jeito nenhum, E a fé cristã se torna uma ameaça à permanência desse pessoal no poder. Então, você já deva ter começado a querer se familiarizar com algo aqui. Parece que não está tão distante, parece que não é tão longínquo quanto parece. É gente que chega no poder e não quer sair, mas de jeito nenhum. E a fé cristã, os ideais conservadores cristãos são uma ameaça. Esse é o segundo maior caso de perseguição. E só para numerar com os irmãos aqui, aí opressão comunista é o terceiro maior caso, e os outros têm poucas incidências, mas esses três são os principais. Irmãos, nós não podemos nos iludir, irmãos, achando que o martírio já aconteceu e já passou. Que o martírio é exclusivo de um período de tempo que já aconteceu, já foi. Amém. Glória a Deus que eu não fiz parte disso. Não, ele acontece ainda, irmãos, a gente não pode negligenciar essa verdade. Jesus, ele nos chama para duas coisas. Para uma, estarmos preparados para isso. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos ter a mentalidade de mártir. E o que é isso? Nós precisamos ter a disposição de que, se for preciso, eu enfrento.
Isso não quer dizer, irmãos, que vamos enfrentar. Os irmãos estão entendendo? Se eu falar aqui, todo mundo aqui vai ser martirizado, todo mundo aqui vai enfrentar o martírio. Não, não podemos falar isso. Mas todo mundo aqui precisa ter essa disposição de que, se for preciso, eu enfrento pelo meu amor a Jesus Cristo? Sim. Sim, isso todos nós precisamos ter essa disposição. Se for preciso, eu enfrento. Se for preciso. Eu achei legal quando, eu acho que foi a pastora Tássia, se foi você, pastor João, não lembro, que falou que ensina a Débora, falou assim, olha só, se acontecer, vocês dois falaram, né? Eu tenho que falar isso para a Ana. Eu esqueci, no dia que eu falei, eu lembrei. Tenho que falar isso para a Ana e para o Lucas. Que é o seguinte, olha, ensinar para o meu filho, ensinar para os nossos filhos. Olha, se for preciso, mas acho que eu comentei sim. Se for preciso, se alguém te colocar, nega a sua fé, ou eu mato seu pai, mato sua mãe. Não nega a sua fé. Não nega. É essa predisposição, irmãos, que nós temos de ter. É essa fé, essa confiança, irmãos, de que o martírio, por pior que ele seja, ainda que por um momento, essa dor da morte, que é tão, às vezes tão rápida, não vale a eternidade, irmãos, que nos aguarda. Imagina, irmãos, Estevão foi recebido de pé por Jesus Cristo. Jesus Cristo se colocou de pé para receber o menino. Imagina, não tem dor, não, aquele apedrejamento não foi nada perto disso. Que privilégio que ele teve. E isso, irmãos, o martírio, a gente entende que é a maior expressão da nossa fé em Jesus. Não tem como ter uma expressão de fé maior do que essa. Aquele que foi batizado nas águas, chegou aqui, você deve se lembrar, você falou assim, olha, o pastor te perguntou, você reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Aí você fala, eu confesso. Foi uma profissão de fé. Mas você, diante da sua morte, perder a sua vida, irmãos, é uma profissão muito mais forte do que essa. Foi a troco da sua vida que você afirmou a sua fé em Jesus Cristo. É o maior testemunho que um cristão pode dar. E essa predisposição, irmãos, todos nós temos que ter, ainda que não venhamos a sofrer o martírio. Ainda que não venhamos, mas a predisposição a gente tem que ter. E outro, irmãos, a consciência de que nesse momento, irmãos nossos estão sendo perseguidos e mortos. A gente tem que ter essa consciência. Quando a gente faz um culto em que, geralmente é para missões, não é? Em que a gente disponibiliza uma oferta dedicada a isso, é porque a gente tem que ter a consciência, irmãos, que tem irmãos em Cristo nosso que estão sofrendo, ainda que nós, por enquanto, estejamos vivendo uma certa liberdade, irmãos, que eu não sei quanto tempo que dura, tem irmãos nossos que não, e a gente tem que ter essa consciência de querer ajudar e de orar por eles. Porque ao redor do mundo, irmãos, a coisa não está boa. A coisa está difícil para os nossos irmãos. Então, essa mentalidade, essa consciência a gente tem de ter. Aqui, irmãos, para a gente finalizar, como eu disse, o mapa do nosso lado ainda está pouco colorido. Mas eu não sei por quanto tempo. Leis começam a ser criadas que começam a trazer desafio para a nossa fé. A nossa fé já começa a ser desafiada, como, por exemplo, se alguém expulsar um demônio, se um cristão expulsar o demônio, e colocar nome, por exemplo, se falar determinado nome aí, é pomba-gira, não sei o quê, isso pode ser considerado agora pode ser considerado ofensivo, e já é crime, já é cadeia, inafiançável. Isso já é lei, tá, irmãos? Hoje, evangelizar para índio, não sei se são todas as tribos de índio, mas se evangelizar para índio, já é crime, não pode. Agora, dentro da reserva. Então, se eu for lá dentro da reserva evangelizar, eu já não posso. Mas Jesus mandou ir para ide por todo mundo evangelizar. Então, aí eu vou falar com Jesus, Jesus, agora na reserva eu não posso, tá? Porque foi proibido. E aí, o que nós vamos fazer? A quem que nós vamos obedecer? A quem é melhor agradar, a homens ou a Deus? E aí? Então, a nossa fé já começa a ser desafiada ou não? E a perseguição já está começando a ficar iminente ou não? Daqui a pouco, irmãos, eu acho que não demora muito, se a gente falar que Jesus Cristo é o único caminho,
Opa, mas que preconceito é esse com a minha fé? Que discriminação é essa comigo? O único caminho. Então, você está discriminando minha fé. Daqui a pouco isso vai ser crime. E se acontecer, me fala como que você anuncia o evangelho sem falar que Jesus é o único caminho. Me fala se tem jeito de você pregar o evangelho para alguém sem falar que só Jesus pode tirar ele daquela situação. E ele é o único salvador. Então, irmãos, o martírio nunca deixou de acontecer na história. Ele sempre aconteceu. Quando se perguntar para você, quando se fala de martírio, do que você lembra? Não precisa ir para o tempo de Paulo, de Pedro e João. Não é necessário, você pode também. Mas aqui, irmãos, nós temos exemplo de sobra do que anda acontecendo. Nós temos casos de sobra do que tem acontecido. A igreja tem sido perseguida e sempre foi. Nós temos que estar preparados para isso caso venha a nós. Amém? E nós não podemos negligenciar essa verdade com os nossos irmãos em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, irmãos? Eu queria que a gente fizesse oração pedindo para que Deus nos fortalecesse, no sentido de preparo, temos essa predisposição, essa fé, e pelos nossos irmãos também, amém? Enquanto o Ministério do Louvor vai cantando uma música, o irmão pode fazer uma oração, e no final a gente faz uma oração junto. Sem sol, tá? Vou mandar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração.
a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Pai, nós te pedimos para que nosso coração seja realmente, Pai, atraído por Ti, Jesus. Nos enche, nós te pedimos, do Teu Santo Espírito. Nos enche do Teu Santo Espírito, Pai, porque só com Ele, Pai, teremos essa força, Pai, essa disposição para conseguirmos, ó Pai, resistir e prosseguir, Pai. Nos enche com Teu Santo Espírito. Enche a Tua igreja, Pai. Enche a Tua igreja com Teu Santo Espírito. Que o nosso coração, Pai, seja voltado inteiramente para o Senhor, ó Pai, a ponto, ó Pai, de levar a nossa fé, Pai, até o fim, Pai. Até o fim, Pai. Se esse fim, Pai, for a morte, ó Pai, que seja, Pai, mas que o nosso coração seja para o Senhor todos os dias, nós te pedimos. Pai, nós te pedimos para que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, ao redor do mundo. A cada cristão, ó Pai, que tem proclamado o Teu santo nome. A cada cristão, a cada irmão nosso que tem anunciado o nome de Jesus de Nazaré. Que o Teu Santo Espírito possa cobri-lo de autoridade, de poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai, seja conosco com Teu Santo Espírito, seja conosco, Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei a você, mas cada mensagem que a gente está ouvindo, seja na escola bíblica, seja no culto, é um choque de realidade. Eu lia esses dias o livro que postamos na família Hebron, Richard Wurmbrand, deve ser mais ou menos assim que pronuncia, mas ele diz uma parte que o coração dele sente muita tristeza pelo Ocidente, que é justamente onde nós estamos. Porque ele diz assim, lá na igreja perseguida, não existe crente que não seja fervoroso. A gente acha que ser fervoroso é dar uns pulos, é dar uns glória. Mas fervoroso, irmãos, é mais do que isso. É num momento como esse, em que se põe diante de nós a nossa vida ou a nossa fé. E esses irmãos fervorosos, eles não rodopiam na hora que uma arma está posta sobre a cabeça. Mas eles simplesmente não negam a fé que eles têm. Eles simplesmente decidem, se necessário for, entregar a vida por Jesus, mas não negar Jesus. E ele diz, a igreja do Ocidente é o contrário. Qualquer dificuldade, qualquer dorzinha já está querendo abandonar Jesus. Perde o emprego, esmoreci na fé. Irmãos, o que a gente vive hoje, em termos de igreja, não é o cheiro da fumaça do que esses irmãos estão passando. E como o Jason falou, não tinha colorido não, viu, irmão? Já está tendo.
Já está tendo, perto da gente. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Sabemos que não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito de Deus sobre nós, que nós vamos lidar com qualquer circunstância que vier, mas que permaneçamos firmes em nome de Jesus. Amém? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga: irmão, firme em nome de Jesus. Firme em nome de Jesus. Firme em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes da gente orar, agradecendo a Deus por essa noite, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos irmãos que nos visitaram hoje. E eu queria, cadê o pessoal do time de boas-vindas? Cadê vocês? O lanche já está pronto lá? Todo mundo da igreja já pode ir? Não, só os irmãos que visitaram, né? Então vamos aplaudir mais uma vez a vida deles. Glória a Deus, Deus abençoe. Quem mais? Todos vocês são nossos convidados a participar da sala de boas-vindas agora. Pode acompanhar aqui essas irmãs aqui, ó. Pode ir com elas. Lá vocês serão muito bem acolhidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê a mão quem está do seu lado. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê uma semana de bênção, de paz. Que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente está terminando, não está, irmãos? Sim ou não? Mas eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Pastor, estou aqui, mas meu coração precisa de Deus. Irmãos, hoje em casa eu orava: Jesus, se tiver crente nominal no nosso meio, só de nome, meu Deus, a nossa fé não é uma fé assim, só de estar no culto domingo. O Senhor quer mais, então que nesses dias o Senhor fortaleça e desperte nosso coração. Mas eu queria, na verdade, só fazer essa rápida pergunta, porque você entrou aqui e eu não posso encerrar sem te dar essa oportunidade. Talvez você entrou aqui precisando de um encontro com Deus, de um encontro com Jesus. E eu queria te dar essa oportunidade de você fazer isso agora. Se você entrou aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, você ainda quer: pastor, eu quero isso. Não é que eu quero a morte, não, eu quero Jesus. Jesus acima de tudo. Amém? Irmãos, só um Deus como esse, que alcançou nosso coração, é digno de tudo na nossa vida. Então eu queria te dar essa oportunidade. Tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Cristo? Quer fazer isso agora? Levanta a sua mão. Se você é essa pessoa que quer fazer isso, faz um sinal com sua mão, eu quero orar com você. A gente já está encerrando, mas eu não posso encerrar sem te dar essa oportunidade. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Pastor, quero entregar minha vida para Jesus. Quero ser cristão, de verdade, de verdade. Quero andar com Jesus. Quero ter uma nova vida, uma experiência com Deus. Alguém aqui que quer fazer essa oração? Pastor, gostaria de fazer isso. Só levantar a sua mão. Tira a mão do seu irmão e levante. Se é você, essa pessoa, que quer fazer isso hoje. Tem alguém? Essa oportunidade que Deus está dando a você. Como deu a mim um dia e a muitos. Hoje talvez seja o seu dia, sua oportunidade. Tem alguém que quer fazer isso? Pastor, eu quero firmar com Jesus, eu estou desviado. Eu quero começar hoje uma caminhada. Enfim, tem alguém que quer fazer essa oração? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Quero te louvar pela vida dos diáconos e diaconisas dessa igreja. Por esse trabalho, Senhor, de primícias que hoje foi realizado. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles e de suas famílias. Senhor, eu te louvo pela vida de cada irmão que também trouxe, não apenas o louvor e a adoração, mas trouxe o alimento, trouxe, ó Deus, o suprimento para aqueles que estarão sendo alcançados com esse recurso, com essas cestas básicas. Abençoe a despensa, Senhor, de cada um dos teus filhos. Nunca deixe faltar, Senhor, no lar, na mesa do teu filho, o pão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu também te louvo pelos louvores, pela palavra que o Senhor nos trouxe, e por cada vida que nessa noite veio te adorar. E que assim, Senhor, como chegamos, possamos retornar aos nossos lares,
seguros, protegidos, guardados por Ti. Dá-nos uma semana abençoada. Livra-nos do maligno, Senhor. Livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda e qualquer cilada de Satanás. Toda e qualquer armação das trevas. Caia por terra no nome de Jesus Cristo. Sejamos cobertos pelo Seu sangue. Livra-nos de cairmos em tentação, Senhor. Guarda os nossos pés. E dá-nos uma semana debaixo da Tua bondade. Ó Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, 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 amém.